Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Depois de praticamente umas 3 semanas para cá, mais ou menos, eu parei um pouco de gravar ao vivo, né? Gravar as lives. E agora estamos retornando aqui de novo. Quero estar compartilhando brevemente aqui, rapidamente, um pensamento com vocês nessa noite aqui. E eu tive meditando nessas semanas, né, que diante de todos os acontecimentos, diante de todas as coisas que têm acontecido, tanto no governo, que acabam de uma certa forma atingindo a nossa vida. Nossa vida, ela é às vezes direta ou indiretamente afetado pelas decisões que muitas vezes o governo toma e outras pessoas também. E eu quero que vocês, não sei se vocês têm aí com vocês alguma Bíblia aí, mas eu quero estar meditando no versículo que o próprio Senhor Jesus falou ali em Mateus, no capítulo 12, no versículo 37. Ele diz assim, ó: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E eu estive pensando a respeito dessas coisas. Nos últimos dias eu tenho visto e ouvido muitas palavras. Pessoas têm atacado outras pessoas com palavras de baixo escalão, palavras pesadas, palavras duras, palavras de indignação, palavras de ódio. Então, as pessoas têm se degladiado, têm lutado, têm brigado por posição, seja da esquerda, ou seja da direita, né? Elas têm brigado muito e têm se ofendido muito, né? Usando as redes sociais. E também não é somente nas redes sociais, fora das redes. Eu vejo no trabalho, no ambiente de serviço. Às vezes, quando a gente sai, vai numa padaria, a gente ouve também as pessoas se ofendendo. Vai numa farmácia, a gente no supermercado, e a gente percebe isso. Em todos os ambientes que a gente anda, a gente vê pessoas liberando palavras de julgamento, de condenação. E aí eu lembrei desse texto em que Jesus ele se refere, ele diz que nós, pelas nossas palavras, nós seremos justificados ou condenados. Então é um tempo que a gente precisa refletir, que cada um de nós precisa refletir o que a gente tem pronunciado, o que tem saído da minha boca, o que tem saído da nossa boca, né? Ele diz que Jesus fala no 36, digo-vos que de toda palavra frívola que sair, né? Toda palavra frívola que os homens proferirem, falarem, pronunciarem, dela darão conta no dia do juízo. É sério isso, é muito sério. Darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado, né? E eu procurei no dicionário essa palavra frívola, quer dizer que não se importa com algo sério, né? As pessoas não têm se importado, né? A mente dessas pessoas não tem se preocupado assim, né? São fútil, diz aqui. Se preocupa só com superficialidade, né? De pouco ou de nenhum valor, insignificante. Às vezes são palavras até que não tem muita significância, né? São palavras de alguém que age sem pensar, ou uma opinião só, frívola. Jesus disse que até para todo mundo que hoje em dia dá a sua opinião, a minha opinião é essa, a minha
eu tenho essa opinião, eu acho isso, eu acho aquilo. E Jesus está dizendo que dessas palavras frívolas até mesmo, isso vem do latim, né? Nós vamos dar conta. Olha como isso é sério. E em Efésios, está escrito lá em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E o que eu tenho visto? As pessoas têm lançado palavras torpes. De todo que é tipo de palavra. Desde palavras, né, que ainda a gente consegue ouvir, a outras que são muito mais pesadas. Palavras de julgamentos. E isso me fez pensar naquilo que Jesus falou sobre... Em Mateus ele disse, ainda vocês não compreenderam, ele está falando ali para os discípulos, ele está dizendo que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Vou repetir, o que contamina o homem é o que sai da boca, é o que sai para fora, é o que eu expresso, eu falo, eu ponho para fora. Isso é que contamina. As pessoas estão hoje preocupadas com a contaminação e tem que se preocupar, mas há uma outra contaminação que é muito pior e é para juízo, que é o que sai da boca, e as pessoas não estão preocupadas com isso. E eu tive meditando sobre isso assim, e eu disse para minha esposa, conversando com ela, eu digo, sabe por que as pessoas estão dizendo o que dizem sem nenhuma reverência, sem pensar mesmo? Estão falando tudo que vem, né? Se alguém fecha na rua o carro, no trânsito, elas se xingam, se elas têm que brigar com alguém que é um entregador, simplesmente um entregador vem entregar alguma coisa, um lanche ou um Sedex, aí se ela sentiu desagradada, ela já xinga esse entregador, ela já põe a boca. Aqui no condomínio acontece bastante. Elas ofendem umas às outras. E eu estava falando com a Janice, antigamente as pessoas, isso me fez pensar, quando elas moravam em cidades menores, em aldeias, né, na época de Jesus mesmo, aldeias, existiam pessoas e cada pessoa tinha um talento, uma atividade, tinha o padeiro, né, tinha aquele que fazia, era o agricultor, aquele que plantava, as pessoas tinham o coveiro, né, como hoje a gente vê a importância de um coveiro, né? Teve uma situação que aconteceu aí, que os próprios filhos tiveram que enterrar o pai porque o coveiro não estava lá para fazer esse serviço. Então olha a importância disso. Agora imagina se eu, morando numa aldeia, vamos colocar aqui a cidade de Pinheiro Machado, a atual população de Pinheiro Machado, isso foi feito, aqui eu estou vendo essa pesquisa aqui, no ano de 2010, tinha 12.787 pessoas, em torno de 12 mil, 13 mil pessoas em 2010. Agora eu não sei, o número de pessoas deve estar em torno de 14 mil, 15 mil pessoas que moram ali na cidade de Pinheiro Machado. Agora imagina se eu morasse em Pinheiro Machado, né? E numa cidade assim, e eu acabasse brigando ou discutindo com um coveiro, e só existia um único coveiro na cidade, eu mesmo teria que enterrar os meus pais, os meus parentes, os próximos. E se eu brigasse com um leiteiro, eu já ia ficar sem o leite. E se eu brigasse com o borracheiro, quando furasse o meu pneu, eu ia ter que... Então assim, hoje as pessoas brigam porque se elas discutem com alguém que fornece a internet para elas dizem, eu não tenho Osinet, eu vou para a net, não tenho a net, eu vou para Claro, e tem muito, é um vasto. Então elas pouco se importam. Outros vão oferecer o mesmo serviço.
né? Se isso acontece na igreja também, se eu brigo com um irmão, com um pastor, discuto, eu tenho a bola de neve, eu tenho a outra igreja, eu tenho a C, eu tenho a D, a B, né? Então ninguém mais se importa em cuidar daquilo que sai da sua boca. Eu brigo, eu saio, eu discuto, eu falo o que eu quero, né? Eu já passei por isso, eu tenho essa experiência, por isso eu posso falar com vocês. Eu já passei muito de falar o que vinha à minha boca, de dizer, proferir palavra, de xingar. Só que Jesus começou a falar comigo sobre isso. Ele disse: pelas tuas palavras, Kleber, tu serás justificado. E pelas tuas próprias palavras, tu serás condenado. Então, pessoal, essa é a reflexão que eu quero deixar com vocês. O que sai da boca contamina o homem. Por que é o que sai da boca, Jesus disse? Porque do coração, de dentro, procede, né, os maus pensamentos. Maus pensamentos. Mortes. Né? Da onde vêm as mortes? Elas surgem do coração. Jesus disse, elas vêm de dentro. Adultérios. O adultério começa onde, queridos? O adultério começa no coração. A fornicação, os furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. É para lavar a mão, viu? Temos lavado, né? Até ouvi uma palavra do pastor Jader falando sobre essa questão. Nós precisamos lavar as mãos, sim. Nós temos lavado constantemente, usado álcool gel. Mas eu estou falando que a gente está mais preocupado com o exterior do que com o interior. Entende isso? Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas só com o exterior do que o interior. Mas nós temos que ter o equilíbrio. Precisamos buscar controlar as nossas palavras, aquilo que eu digo, aquilo que eu falo. E às vezes a gente olha e diz, mas eu posso de repente cortar essa amizade aqui, porque essa amizade aqui, eu tenho outra ali logo adiante, né? Então, fortaleça os laços de amizade. Guarde as pessoas que Deus colocou no seu coração, cuide, né? Abrace, né? Acolha, mas cuide as suas palavras. Dentro da sua casa, com seu marido, com sua esposa, cuide as suas palavras, com seus filhos principalmente. Eu já errei muito, queridos, por falar palavras e na presença dos meus filhos, que eu me arrependo profundamente, me arrependo mesmo, né? De tê-las dito, todo esse processo da minha conversão até aqui, e ainda hoje, ainda peco, ainda volta e meia caio, digo alguma palavra e às vezes eu olho e digo, o que eu estou fazendo? Eu estou nesse processo, estou amadurecendo junto, eu creio que você está junto comigo, nós estamos crescendo nisso. Mas cuide do que sai, porque isso é tão importante. Amém, queridos? Deixo essa reflexão, esse pensamento para vocês. Muito obrigado aí, vocês que estão junto comigo, acompanhando aí essa madrugada aqui. Esse momento a Janice, minha esposa, está cuidando de uma senhora, então ela passa a noite cuidando dessa senhora. Aí na noite, agora na próxima noite eu vou sair para trabalhar, então, né, nós dois temos trabalhado e temos trocado. Uma noite ela trabalha, na outra eu trabalho, e assim a gente vai cuidando das crianças, a gente vai se ajeitando aí. Amém? Deus te abençoe, viu? A Gláucia aí, que estava assistindo, a Ana, a Célia, viu? Deus seja contigo aí e te ajude nesse processo, nos ajude nesse processo, que Deus nos ajude a guardar o nosso coração das ofensas, né? E de ofender os outros também, viu? Porque a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que começar a catar esses caquinhos aí, juntar essas... As pessoas dizem tanta coisa que eu fico assim, né, abismado. Elas falam tanta coisa como se não precisasse de ninguém, não dependesse de ninguém.
Mas eu volto de novo a falar, imagina se nós morássemos numa cidade com 3.000, 4.000 habitantes. Nós dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros, amém? Deus é o teu escudo e a tua fortaleza, amém? Deus te guarde nesse tempo, te guarde desse vírus aí, de todo mal, né? Guarde a tua casa, tua família, guarde, né? Põe uma cerca ao redor da tua casa, dos teus filhos. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Um abraço aí e até o próximo vídeo aí. Então, tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau, queridos. Um abraço.